Estamos hoje dando continuidade aos diálogos históricos do Arquivo Público Municipal, em 26 de outubro de 2023, hoje com a presença do nosso querido pastor Gideão Bezerra Muniz, que chegou no Arquivo Público já nos presenteando um papiro egípcio, uma bela dedicatória, que com certeza vai merecer todo o carinho e todo o trabalho e exposição do Arquivo Público Municipal de Bagé. Pastor, muito obrigado por o senhor ter atendido o nosso convite de estar conosco nesses minutos, nos contar um pouco da sua vida, dos seus estudos, do seu pastoreio, se assim o senhor permite dizer, mas também contando um pouco da sua igreja. Eu sei que ela tem algumas primazias, eu gosto muito das primazias, então eu gostaria de conhecer um pouco mais da sua igreja, que é a Igreja Batista, né? E quando ela se estabeleceu aqui em Bagé, como é que ela veio para o Rio Grande do Sul? O senhor podia nos dar um rápido panorama da Igreja Batista? Bom, em primeiro lugar, é um grande privilégio para mim e agradeço ao amigo Cláudio nos dar essa honra de estar aqui no que eu já admirei muito. Esse lugar aqui é fantástico, a história é fascinante e o acervo aqui é muito expressivo para quem quer aproveitar. Esse é o lugar ideal. Obrigado. Mas eu agradeço mais uma vez o convite e sou bagense. Meu pai foi pastor até os 87 anos e ele era evangelista na Vila Olimpo, atualmente chama-se Pedro Osório, e de lá ele foi convidado para vir pastorear a igreja em Bagé em 1953. E junto com a mãe veio ele e mais 4 irmãos. E aqui em Bagé eu nasci, sou o único filho de Bagé. Nasceu aqui em Bagé? Nasci ali na Rua Tupi Silveira, na casa pastoral, porque naquele tempo a mãe ganhava gente em casa. Então sim, sou um bagense de berço. De berço. E de berço de um pastor batista. A família toda, desde os meus avós, são batista, e a gente tem então essa religião da família, mas mais que religião da família, temos uma experiência real com Deus. Então o senhor hoje está com 69 anos, 70 anos mais ou menos? Eu estou com 64. 64? Eu nasci em 1959. Ah, em 59. Em janeiro. O pai veio em 53, eu nasci claro. Em 59. Logo em seguida que eu nasci, ele viajou, foi pastorear a Igreja Batista em Jaguarão. Depois, em 1965, ele foi pastorear em Cruz Alta. Aliás, em Cruz Alta tem um fato importante que eu considero, a questão da vida da gente nos proporciona, eu agradeço muito a Deus por tudo. Eu estudei na casa do Érico Veríssimo. Em Cruz Alta? Em Cruz Alta, que hoje é museu. Que hoje é museu, exatamente. E funcionava o colégio ali, cidade de Cruz Alta, e eu, menino, né, fui estudar lá. E nós fomos para lá em 65. E logo em seguida, quando eu fiz 7 anos, eu fui estudar e tive a honra de conhecer o Érico Veríssimo. Pois eu já ia perguntar, minha curiosidade. Porque ele não morava naturalmente em Cruz Alta. Estava em Porto Alegre, claro. E daí ele foi visitar a casa que ele morava lá em Cruz Alta e era a nossa escola. E ele chegou e nós estávamos em aula, foi anunciado, muito anunciado, aquele tempo era muito importante, as pessoas chegavam em carro oficial, com batedores, o carro com aquelas bandeiras, então, fantástico. E aí o menino achou aquilo o máximo, né? E aí já nos avisaram, olha, vai chegar, quando chegar nós vamos atirar pétalas de rosas. E aí nós estávamos assim na parte de cima, tinha uma escadaria, quando ele chegou, vai aquela sirene estocando, aquilo foi impressionante, marcou muito. E eu lamento que na época criança nem sequer me lembrei, ao menos uma fotografia. Eu tenho fotografia lá da escola, quando eu tocava na banda da escola, quando era menino. Então foi muito importante isso aí. Com certeza, e o senhor já está desde os 7 anos vinculado à cultura, estudando numa escola foi muito prédio bom.
E além de muito bom conhecer pra mim. o Érico Veríssimo, a maior expressão literária do Rio Grande do Sul. do né? Rio Grande do Sul. E ele escreveu célebres, conhecidos, como Tempo foi e o filmado aqui em Bagé, Tempo e o Vento. Mas eu, particularmente, da época, me lembro, porque como nós éramos crianças, e eu estudava numa sala de aula que dava para a rua, tinha uma sacada que dava para a rua, e ali da sacada ele contou para nós que o pai dele tinha uma farmácia, e ele pegava as caixinhas de remédio, atava um cordãozinho e largava pela sacada para brincar de avião. E ele escreveu um livro também, As Aventuras do Avião Vermelho. Esse eu não conheço. E eu nunca, não é muito falado, mas eu acho que como nós éramos crianças, ele falou e eu guardei, né? Claro. E de vez em quando eu procuro dar uma lida sobre as aventuras do Avião Vermelho. E é saudosismo de a pessoa que está mais ou menos na minha idade, assim, né? Com certeza. Mas foi muito bom, foi muito bom. O pai esteve em Cruz Alta durante 7 anos, depois dali ele foi para a Grande Porto Alegre, pastoreou a igreja de Esteio, uma igreja grande das nossas, com um asilo com uns 90 e poucos idosos, um lar de meninos com uns 40 meninos, mais a igreja, muito bonita, um prédio, eu acho bonito porque ela tinha características mais antigas, com vitrais, lustres, e muito bonito. A Igreja Batista, a origem dela é a Alemanha? Como é que é a Igreja Batista? Nós temos batistas de várias origens, porque o batista, segundo a teologia mais fundamentalista, mais radical, nós acreditamos na origem do nome que é Batista, que veio de João Batista. Na realidade, o nome dele era João, foi chamado de Batista, porque a palavra Batista quer dizer mergulhador. E ele mergulhava as pessoas das águas por batismo. Nós até hoje fazemos batismo por mergulho nas águas. Então... Lá no Rio Jordão que ele fazia isso? Isso, eu já fiz batismo do Rio Jordão. Já fez. E então, daí veio a nossa origem. Como os batistas, de início, foi difícil manter-se na comunidade cristã do início, porque eles sempre foram muito mais conservadores, fundamentalistas, e aí eles logo foram deixados um pouquinho de lado, porque cresceu muita comunidade, pessoas influentes, e eles receberam um apelido Anabatista, que quer dizer rebatizadores, porque começaram a batizar crianças, e os batistas, até hoje, batizam só adultos. Porque a Bíblia diz que batismo é para arrependimento. Criança não tem que se arrepender. O Senhor disse lá em Marcos 10, 13, que dos tais é o reino do céu. Então, não tem por que batizar. Isso é a nossa concepção batista. Então, a origem batista, como ele disse, acabou que os batistas se espalharam por todo o mundo, fugindo de perseguições, porque foram tidos personas não gratas. E aí matavam e maltratavam, e eles iam fugindo, mas onde passavam iam contando as suas experiências cristãs, e se formou batista em todos os cantos do mundo, não por missão, mas por fugir de perseguição. Acabou que os batistas ficaram, só que os batistas ficaram no anonimato muito tempo. Até hoje, batista não é assim muito de se destacar. Está na dele, faz o seu trabalho discretamente, e assim foram os batistas durante muitos anos. Haja visto que desde o primeiro século da igreja, e isso seria 300 anos antes que a igreja católica fosse oficializada, já havia esse grupo, que não era uma igreja, por isso não consta como primeira igreja. Então, mas finalmente, como nós sabemos, a reforma protestante foi exatamente no mês de outubro, dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero colocou as 95 teses da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Estive lá também, tenho as 95 teses que trouxe lá, e começou uma reforma tentando restaurar princípios cristãos bíblicos de uma igreja que se tornou oficial do Estado, quando Constantino, lá pelo ano 311, oficializou a igreja cristã como igreja do Estado, e até então ela era perseguida pelo Império, mas aí o Constantino estava na cidade de York, agora eu estive lá, vi o Constantino, mas ele não me deu bola, era só uma estátua. Mas ele declarou a igreja cristã oficial do Estado, e aí ele fez um sincretismo religioso, que até hoje, infelizmente, influencia a igreja, misturando o paganismo com o cristianismo, para não perder os súditos do seu império, que tinha muitos pagãos,
Então ele fez isso aí. Então os batistas, vendo a reforma que foi protagonizada por Lutero, aliás, 102 anos antes de Lutero, tiveram pré-reformadores, como John Hus, da cidade de Praga, na República Tcheca, onde eu estive também, e ele foi morto, queimado em praça pública. Ele era um padre, protestou contra os erros, a igreja mandou queimá-lo em praça pública. Mas ele disse, porque John Hus, na língua deles lá, Hus é ganso. E ele disse, hoje vocês matam um ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne que vai reformar a igreja. E 100 anos depois, 102 anos depois, levantou-se Martin Luther, ou Martim Lutero, um sacerdote dominicano que cuidava da igreja Castelo em Wittenberg, e ali ele conseguiu fazer a reforma, apesar de ter sido condenado no tribunal de Worms, chama-se Dieta de Worms, estive lá onde foi o tribunal, ele foi julgado e condenado, mas os alemães o amavam, porque era um homem que pregava a verdade, primava pela verdade, e ele simplesmente foi protegido pelos alemães. Inclusive, do tribunal, depois de condenado à morte, ele saiu protegido pelos alemães, não puderam matá-lo, e no caminho vieram os cavaleiros, sacaram a cabeça do Lutero e fugiram, pensaram que era para matar, mas não, levaram para o castelo de Wartburg, que fica em Ais, na Alemanha. Também estive lá, aliás, para chegar num castelo, subi muitos degraus, que cansa para nós que não somos atletas, mas foi muito valioso. Tem até um pedacinho numa pedra que eu trouxe de lá. E aí começou a reforma. Essa foi a primeira reforma, em 31 de outubro de 1517. Logo em 1527 surgiu a reforma radical, porque os anabatistas e outros que levam outros nomes, mas que são da mesma raiz, eles perceberam que a reforma de Lutero, bem intencionado, um homem de Deus que queria ver a mudança, mas não alcançou o nível que se esperava, porque Lutero também era um sacerdote romano e tinha toda a influência do império. Então, surgiu a chamada Reforma Radical, em 1527. Ela surgiu depois que o primeiro mártir da Reforma Radical, que chamava-se Felix Manz, da Suíça, era um pastor anabatista, e ele junto com Konrad Grebel e outro lá, foram os pré-idealizadores da Reforma Radical. Os batistas tomaram coragem e saíram do anonimato para fazer a reforma. Como o próprio Zwinglio, que era reformador, porque aí os anabatistas começaram a ser perseguidos pela Igreja Romana e pelos próprios reformadores. Reformadores de Lutero. Isso. E aí o Zwinglio, que era o titular reformador ali na Suíça, ele, que até tinha aproximação com Félix Manz, mas o Félix Manz continuou batizando por imersão, e aí conseguiram baixar um decreto proibindo o batismo por imersão. E ele, pela convicção e a fé que tinha, disse, não, vou continuar batizando. E continuou, foi condenado à morte. Em Zurique, bem no centro da cidade magnífica, hoje a cidade de Zurique, na Suíça, tem um lago do rio Limmat, um lago bonito, cheio de cisnes. E nós andávamos por ali estudando exatamente a história. Daqui a pouco tinha na grama, assim, na beira do caminho, uma placa de mármore, escrito ali o primeiro mártir dos anabatistas, exatamente Félix Manz, que foi o pré-reformador, ou foi o que impulsionou, junto com Konrad Grebel e o outro lá, a reforma radical. Então, daí começam a aparecer os batistas, isso em 1527, mas só foi surgir batista mesmo em 1609, quando eles se encorajaram, um grupo de reformadores de Londres, eles da Inglaterra, um grupo de reformadores, foi para a Holanda e protagonizou então a organização, digamos assim, dos batistas, que a partir dali começaram a surgir em todos os cantos, que já existiam, alguns assumindo o nome de batistas, inclusive dos grandes pastores batistas, surgiram homens que deram nome até a igrejas que até hoje têm o nome. Por exemplo, irmãos menonitas, que eram os irmãos membros da igreja
do pastor Menno Simon, que Menno era um Simon. grande homem de Deus batista, mas que a influência era tão grande que o pessoal da igreja dele chamava os irmãos menonitas. Os irmãos E Menonitas, ficou então... que tem uma grande... Tem uma bela igreja aqui. Me diga uma coisa, quando é que ela chega no Brasil, a Igreja Bem, Batista? a história é que em 1891, numa cidade do sul da Suécia, o escritório brasileiro ofereceu aos suecos terra no Brasil, passagem de graça para trazer-los ao Brasil, para colonizar aqui, principalmente o sul, que o clima se aproxima mais aos países da Escandinávia, que é frio, e ofereceu de graça todos que fossem agricultores ou conhecessem a lida do campo, para vir trabalhar aqui para ajudar a colonizar o nosso estado, principalmente a região norte. Então, foi quando vieram vários suecos e se instalaram aqui, e uma colônia que se destacou foi a colônia de Guarani das Missões, que fica aqui ao norte do estado. Isso. Então, quando eles vieram para cá, não trouxeram nenhum líder religioso. Haviam muitos cristãos evangélicos. Era uma colônia polonesa, tem muito polonês em Guarani das Missões. E aí eles não trouxeram um líder cristão. O que aconteceu é que o homem afastado de Deus se avulta na prática do ódio, do crime, do vício, e vai se extraviando. Fizeram uma grande colonização, mas principalmente o alcoolismo começou a devastar a colônia. E aí eles pediram, em 1892, foi fundada a Missão de Örebro, que é uma missão da nossa igreja na cidade de Örebro, na Suécia. E ali eles, depois de um avivamento na igreja, um despertamento, fundaram uma escola de teologia, um Instituto Bíblico Filadélfia, que era o instituto da nossa igreja batista de Örebro. E ali eles fundaram então e começaram os jovens a fluir para estudar e se empolgaram para levar o evangelho ao mundo, porque naquele tempo poucos lugares tinha missão evangélica. E então, daqui da colônia Guarani, antes, em 1894, eles mandaram um primeiro missionário para vir atender os imigrantes aqui na colônia. Aí ele era Adolfo Larson, o nome dele. O jovem veio, mas como a missão é pobre, ele veio trabalhou para pagar as passagens do navio, depois ficou trabalhando no porto, no Rio de Janeiro, mas contraiu a febre amarela e morreu antes de começar a missão. Eu aproveito para lembrar que a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 12, versículo 24, ele diz assim: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas quando a gente pensa que ele morreu, ele nasce e produz muito fruto. Isso é uma alusão ao que Deus faz quando parece que todas as esperanças morreram, nasce uma nova esperança. Foi assim com a nossa missão. Morreu o nosso primeiro missionário e os jovens do seminário depois ficaram com medo de vir para o Brasil, que era um sertão assombroso, que eles tinham medo e matavam os missionários. Então, só em 1911 que Gustaf Anderson mandou daqui da colônia, viu por um jornal que vem de lá que Örebro tinha essa missão e pediu, por favor, mande missionário. Nós precisamos ouvir o evangelho e restaurar o nosso povo da entrega ao alcoolismo, à prostituição e tal, e precisamos de missionário. Aí então eles mandaram um missionário chamado Eric Johansson, que veio em fevereiro de 1912. Chegou em Porto Alegre, trabalhou um pouquinho para conseguir recursos e foi então para o norte do estado, da colônia Guarani, onde fundou a Missão Batista Sueca, da qual nós temos raízes. Inclusive em 2012 eu fui à Suécia para os 100 anos da missão no Brasil. Muito bom encontrar velhos missionários lá. Que beleza. E em Bagé, como é que ela chega em Bagé? Quando que ela chega em Bagé? Pois não, começou então em 1912, lá na região das Missões, e foi se espalhando lentamente. A missão é pobre, nós não temos assim mais recursos. Eu disse, batista tem de várias origens. Tem os batistas americanos que formaram uma convenção muito grande, rica e bastante recursos. Mas nós, com as dificuldades, os missionários vinham da Suécia, jovens voluntários de seminário, e depois, conforme dava, eles iam se espalhando. E então veio um casal bem jovenzinho, parecia 2 ou 3 meses de casado, João Schweber e Gertrude, e eles contavam que eles
queriam abrir uma igreja batista num outro lugar que não fosse tão ali. E aí eles pegaram um trem e vieram para Bagé, vieram no trem que passava em Bagé orando a Deus, Deus, onde é que nós vamos começar uma igreja, que o povo esteja precisando. E chegou em Bagé, eles disseram-nos que Deus disse que era aqui. E eles, a partir de 1938, fixaram residência em Bagé e em 1939 oficialmente começaram a igreja. E a primeira ata, que eu tenho o livro Atas, que tem a primeira ata de 1941, 24 de novembro de 1941, tem a ata que foi o registro oficial da igreja. Mas nós comemoramos de 1939. Na realidade, eles começaram em 1938. Eu tenho ainda um membro da igreja, que se chama o senhor Oswaldo Pacheco Rolim. Ele foi dos alunos da nossa escola bíblica dominical. Ele diz em 1938, eu não posso contestar porque eu não estava lá, né? Mas ele diz que foi em 1938. Ele ainda lembra, porque a gente ensina as crianças poesias, ele ainda lembra a poesia que ele disse no ano que ele era aluno lá da escola dominical. Que beleza, hein? Então, a partir dali, começou o trabalho. O Batista foi a primeira igreja evangélica a se instalar em Bagé. Bagé, né? Com muitas dificuldades, por sinal, porque o casal de suecos, bem na época de 39, estavam começando a guerra, se não me falha a memória, foi quando a Alemanha invadiu a Polônia. Sim, exatamente. E aí, ele estava em guerra, mas aqui nós estávamos recebendo a vida, a esperança do evangelho. E como ele era sueco, aquela pele clara e parecia mais alemão. Para quem estava com medo dos alemães. E aí ele andava com um capote característico lá da região da Escandinávia, os países frios, e ele carregava um violão, porque ele era músico, para tocar nos cultos. Só que o violão acabava ficando proeminente, o braço do violão aqui. Parecia uma carabina. E denunciaram o homem, que era um alemão suspeito que andava com um fuzil embaixo do capote. Prenderam ele. Conduziram a delegacia, desarmaram ele. Quando foram desarmaram o violão, a esposa dele também tocava piano, enfim. Então, assim começou a nossa história. Nós não tínhamos templos, porque, como eu disse, pobre, então fazíamos culto. Eles faziam em casa, no pátio, no verão, embaixo das árvores. Depois, com o tempo, conseguiram alugar um salãozinho e foram indo. Quando meu pai chegou em 1953, a igreja ainda não tinha templo. Ainda não tinha Ainda tempo. não tinha. Nossa dificuldade. Hoje, igrejas modernas são empresas poderosas, chegam, já pregam os melhores prédios e tal. Hoje nós temos um patrimônio significativo, porque o trabalho de 84 anos e que a gente trabalha com dedicação. Meu pai construiu o primeiro templo, sapato furado, calça remendada, passando muito trabalho. E ele construiu fazendo tijolo de campo com pessoas que estavam chegando à igreja e sabiam fazer tijolo, aquele sistema. Sim, que o do burrinho burrinho virava o barro ali e cortava com aramezinho na caixa, eu ainda vi fazer. Então eles fizeram e queimaram forno de tijolo e trouxeram ali para o bairro Getúlio Vargas, na rua João 2398, prolongamento da Presidente Vargas, já quase lá perto do Arroio. Dobrando ali, né? Isso. Ali o pai conseguiu comprar meio lote, porque não deu para comprar um lote inteiro. Conseguiu comprar meio lote. E em cima desse lote construíram o primeiro templo da igreja ali, na João 2398, e o pai buscava um barro nos barrancos do Arroio e misturavam com cinza, porque não tinha dinheiro para comprar cimento. Então o pai sovava o barro com cinza com os pés e dali os pedreiros iam fazendo. Olha, a construção foi boa, porque infelizmente, quando o pai voltou para Bagé, ele teve que vender o templo para fazer outro, porque ainda era o mesmo. Mas ainda estava em pé, sem rachaduras. Ainda tem casa lá que só descaracterizaram. Lamento, eu teria feito um museu. Mas descaracterizaram e fizeram casa aproveitando as velhas paredes que ainda não estão rachadas. Então eu descobri que em vez de cimento é bom usar barro com cinza. Mas é o melhor tijolo que tinha, né? Nem se compara com o que nós temos. Pois é. Quantos templos tem hoje? 2 templos? Na realidade, nós temos um trabalho centralizado. Eu estava lhe dizendo, quando o pai voltou para Bagé em 1975, ainda era aquele mesmo templozinho pequeno. Dava talvez para umas 30, 40 pessoas, muito bonitinho, por sinal eu gosto da arquitetura antiga, talvez nós gostamos mais pela nossa idade, mas muito singelo, e aí não dava mais, mas ainda era o mesmo que ele tinha construído.
Aí tinha um terreno grande, que é ali na rua Doutor Carlos Barbosa, 1350, todo mundo já conhece a Igreja da Cruz ali. E ele começou construindo ali. Aí ele começou construindo o templo ali. E depois ele pastoreou a igreja. A partir de 1979 eu comecei a ajudar meu pai. Na verdade, eu tinha um sonho, que nunca cheguei perto, mas eu tinha um sonho, eu queria ser médico. Achava muito bonito cuidar das pessoas. Mas eu tinha uma chamada, que a gente chama chamada divina, desde criança. Haja visto que eu me lembro, e ainda estava olhando as fotografias, me lembrando, eu era menino, eu devia ter 10, 11 anos, e eu ia na casa da esquina, onde é o museu da casa do Érico Veríssimo, e tinha uma senhora, uma pena que criança não guarda. Ela estava com um problema, doente, na cama, com soro e tudo, com assistente ali, e eu ia lá orar por ela. Eu não sei nem por que eu fazia isso. A não ser que eu sei que eu tinha uma chamada para o ministério. Mas não tinha nada que ver. Eu era um garoto que estudava na escola, que era uma casa anexa. E eu ia lá orar por ela ao menos 1, 2 vezes por semana. Então essa chamada divina que nós falamos, falou mais forte na minha vida. E apesar de que eu não queria ver meu pai passar muito trabalho, nós ainda somos uma igreja com muitas dificuldades financeiras. O que nós temos é resultado de trabalho, mas foi muito pior. Nós nunca passamos fome, 6 filhos, mais o pai e a mãe, nunca passamos fome, mas tudo era muito limitado, como muita gente naquela época. O pão, por exemplo, que a mãe sempre fazia em casa, não tinha padaria, a gente comia cada um a sua fatiazinha, ficava louco para comer mais, porque o guri está sempre com vontade de comer, né? E a gente não tinha mais pão para comer, então comia a nossa porção e no café preto a mãe e o pai botavam farinha de mandioca para implementar a alimentação. Que, aliás, hoje eu como até porque é bom, agradável e talvez o saudosismo. Mas na época era ruim porque a gente queria era pão. Mas era um reforço alimentar forçado, né? Mas me diga uma coisa, pastor. O senhor, eu sei disso, né? Uma das cabeças mais privilegiadas aqui de Bagé, que nos orgulha muito, o senhor é bagiense de berço, né? Graças a Deus. E é um homem profundamente culto, profundamente instruído, e um homem viajado, né? Tivemos conversando antes aí das suas viagens, mas como é que começa a formação, né, do pastor Gedeão? Como é que faz a escola primária lá na casa do Érico Veríssimo, em Cruz Alta, dali vai para onde? Como é que tem ali? É em Cruz Alta que vem esse chamado divino, digamos assim, né? Essa convocação ou esse convite. Como é que se desenvolve dali, a partir dali? Eu lhe diria que aqui em Bagé, quando eu tinha 3 anos, eu fiz a minha primeira decisão. E eu não lembro nada mais dos 3 anos, mas me lembro de dia que eu fui à frente do púlpito da igreja, numa hora que a mensagem, a palavra de Deus estava sendo pregada, e mesmo criança, e o pai e a mãe sempre queriam que criança não fosse lá, porque criança não sabe o que faz. Eu sei. 3 anos eu fugi da mãe e corri lá e me ajoelhei e tomei um propósito com Deus. Eu creio que a partir dali essa chama, por tentar ganhar almas para Cristo, como nós dizemos, ajudar as pessoas, incendiou a minha vida e me conduziu durante toda a vida. Foi assim, sem explicação, até porque eu tinha outras aspirações, não queria passar os trabalhos que meu pai passou. Então, mas Deus sempre me conduziu. E quando eu voltei para Bagé com o pai, eu tinha 16 anos, logo em seguida a líder tem departamento de jovens, tem vários jovens da igreja, e ela me colocou junto com ela para ajudar na liderança, porque ela viu certamente uma mulher que tem visão da capacidade de liderança, me colocou ali junto com ela. E com 17 anos eu já estava líder do departamento de jovens. Nós tínhamos 30 jovens, daquele ano nós fomos para 80 jovens. Acho que nada melhor que um jovem junto com os jovens, né? Claro. E ela sempre me assessorando, ela vive ainda. E foi muito bom. Então aquilo começou cada vez a me puxar mais para dentro da realidade. E eu servi aqui em Bagé, naturalmente, ser bagiense, servi no 3º Regimento de Cavalaria Mecanizada, só um serviço obrigatório, 1 ano. E quando soube, saiu no boletim, no BI, boletim interno do Exército, eu fui praça mais distinto do 3º SEMEC. Eu nem sei porquê, só sei que meu pai sempre me ensinou a disciplina e fazer as coisas corretas. E a minha mãe muito caprichosa, trazia minha farda sempre limpinha.
engomadinha, e eu sempre aprendi a limpar o sapato. Eu acho que foi por isso, porque eu nem sei. Acabei, e depois dali eu saí, trabalhei na central de administração das lojas Albino na rua Gomes Carneiro, no escritório. E dali eu queria realizar meu sonho. Mas dali foi exatamente que eu saí, em 1979, para ajudar meu pai. Eu não queria. Foi uma coisa assim uma experiência muito sui generis. Até tinha eu e um outro moço que a igreja queria que estivesse, porque meu pai já estava idoso, para ajudar ele. Mas aí se orou 30 dias, ficava difícil escolher entre o filho do pastor e um outro membro da igreja. Aí vieram 2 pastores de fora, um até judeu de nome Abraão, e ele não me conhecia, não conhecia o outro, aí trouxeram ele, depois da igreja ter orado 30 dias, enfim, fizeram uma prova diante de Deus, trouxeram ele de olhos fechados para ele escolher qual dos 2 seria, ele estenderia a mão e ia tocar no escolhido. E nos colocaram os 2 na frente dele de olho fechado e eu. Mas astuto, eu digo, eu já sei o que eu vou fazer. Antes, quando eu ver que ele vai estender a mão, me ajoelho, que ele toca no outro, naturalmente. Mas Deus é Deus. Aí, quando chegou na hora, eu fiquei só na expectativa aqui. Quando o outro pastor disse, olha, agora tu já oramos, estende a mão, Deus vai orientar quem. E eu ajoelhei. Só quando eu ajoelhei, o outro ajoelhou também. Não deu certo. Não deu certo. Aí tocou em mim, eu fiquei. Mas graças a Deus, desde então, tenho o maior prazer no ministério. Eu vi meu pai. Morreu com 87 anos, meu pai não era bageense, mas meu pai foi de Piratini, a primeira república farroupilha, e depois morou em Canguçu e Pelotas, foi evangelista em Vila Olímpia, o Pedro Osório, e eu vi aqui o pai encerrou a carreira dele, aqui em Bagé, quando voltou para casa. Ele estava com 87 anos, o pai abriu mão de tudo, a vida toda, não tinha carro, não tinha casa, o pai não tinha nada, só tinha a roupa do corpo e a mãe. Viveram juntos a vida toda, nos deu um exemplo. Ele tinha uma fortuna, a família. Tinha uma fortuna. E outra, herdou uma fortuna, porque Jesus prometeu um lugar para nós. E com certeza não deve ter nada melhor. Com certeza. E ele sempre nos disse, olha, quem quiser seguir o ministério tem que ter um compromisso sério. Primeiro, uma questão moral, ilibada. E se pensar em ganhar dinheiro, procura outra profissão. A igreja não é lugar de fazer dinheiro. Ele abriu mão de tudo que tinha, as heranças do sogro que tinha fazenda e tal, depois ficou a parte dele, ele botou tudo na igreja, do pai que tinha casas no centro de Pelotas, enfim, tudo colocou ali e nunca ficou com nada. Ele recebia da igreja o seu sustento e depois ficou aposentado. Dos meus irmãos, só eu estou no ministério. Só o senhor está no ministério. E graças a Deus, todos sempre foram da igreja. Sim. E tal. Meus filhos são, meus netos são, mas só eu estou no ministério e sigo o caminho dele. Já estou com 44 anos de ministério e depois, claro, eu estudei, né? Sim. E eu aproveitei que o pai estava na área e eu conhecia a maioria das igrejas, missionários suecos, fiz vários cursos. São cursos livres de teologia e eu fiz vários cursos, bacharel depois, enfim, e sempre tinha seminários sempre longe daqui, no Paraná, em São Paulo, e eu fui fazendo, fiz 2, 3 bacharelados, só fui buscar o diploma nos outros, daí busquei mais. O que eu busquei é de Botucatu, em São Paulo. E depois fui indo, fiz vários cursos e hoje, graças a Deus, tenho uma formação, uma pós. Depois foi para o exterior, né? Fui. A primeira viagem que eu tive, o privilégio que Deus me deu, porque somos pobres. Eu até hoje, eu também sigo o exemplo do meu pai. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada. Tenho minha velhinha esposa, a única namorada e a única mulher da minha vida. Nunca tive qualquer intimidade com outra mulher. E temos 4 filhos. Um é o maestro Joab, que eu ensinei a tocar. Ele acha que toca bem, agora é mestre em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu mexo com ele, quem te ensinou fui eu, meu pai era violinista. O pai já era estimulava música lá em Cruz Alta, em 1968, eu estudava música lá. E depois me espalhei estudando instrumento, mas nunca fui um profissional. Claro. E daí eu ensinei as crianças lá em casa, todos os filhos aprenderam a tocar um pouquinho. O Joab até tem um cavaquinho, que foi o primeiro instrumento que eu dei para ele, está lá no nosso centro de eventos, e ele gostou, fez bacharel na Universidade de Pelotas,
de música e depois fez mestrado na Ele fez um Universidade Federal. trabalho belíssimo com a orquestra do Pampa. Graças a Deus. E continua. Nós continuamos ajudando ele nesse projeto. Nós hoje temos uma escola de música que tem mais de 200 vagas de bolsa para os alunos que a gente pega na periferia. As crianças estão em área de vulnerabilidade social muito séria e traz para a igreja. Nós temos ali 12 salas de aula amplas, nós temos mais de 100 instrumentos para emprestar para eles. A gente dá alimento para eles enquanto estão lá, porque muitos deles vêm com fome. Eles estudam música, de viverem na vulnerabilidade, passam a ser músicos de música clássica. E ali eles recebem alimento. E nós temos também uma psicóloga, que é da igreja, que também fica ali toda a tarde dando assistência aos casos mais críticos, que são bastante. Claro. Ela atende e faz um trabalho de acompanhamento. Me diga uma coisa, quantos fiéis mais ou menos temos aqui na AGER? Nós temos cerca de 1.000 pessoas, porque o nosso sistema de fiéis é um sistema mais comprometido. Nós não consideramos um fiel aquele que vai na igreja. Ele tem que ser um membro ativo. Esporadicamente vai... Né? Esporadicamente vai muitas pessoas. Deve ter, assim, creio eu, que circula por ali umas 4, 5 mil pessoas normalmente, porque tem os familiares, tem os amigos, tem essas crianças todas que a gente traz, que as famílias acabam se ligando ali. Mas eu estava dizendo, em 1995 foi a primeira vez que Deus me deu o privilégio. Eu não tenho dinheiro para viajar, mas já fui em mais de 20 países. Providência de Deus, e hoje até eu vou como palestrante, ou guia espiritual, e aí eu recebo as passagens e as despesas de viagem. Mas tive um privilégio, em 1995 eu fui a Israel, Itália e Grécia, fazer estudos sobre geografia, história bíblica e arqueologia bíblica. No berço do cristianismo, começou em Israel, depois Constantino levou para Roma e finalmente chegou à Grécia também, Corinto, Éfeso. Nesse Israel que agora está numa conflagração religiosa, uma situação muito difícil lá. Qual é a sua impressão a esse respeito? Nós, teólogos, sabemos que infelizmente é um desenrolar profético inevitável. No entanto, é doloroso que a nação escolhida, que querendo ou não, Jesus era judeu. Eu sei que tem muitos cristãos, inclusive, que são até antissemitas, mas é um erro crasso. É um erro crasso. Quando Deus convidou Abraão para sair lá da Mesopotâmia, de Ur, dos caldeus, onde fica lá o Iraque, Deus chamou Abraão e disse assim: sai da tua terra, Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, te farei uma grande nação. E no versículo 13 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão abençoou os seus descendentes, e depois de que Israel se tornou uma nação, o mundo goza dos benefícios. Os maiores cientistas do mundo são judeus. Albert Einstein, um alemão, modelo para qualquer cientista, era judeu. Tantos outros homens, a ciência, a tecnologia, a nanotecnologia, uma coisa ultramoderna, é judaica. Eu estive no Museu da Bíblia em Jerusalém, eles têm uma Bíblia menor que a cabeça de um alfinete, e a Bíblia é completa ali, né? Usando a nanotecnologia. Os prêmios nobres aí que são recebidos, a grande maioria dos prêmios nobres são deles. Aliás, eu estive na Suécia, onde tem o lugar onde entrega o prêmio Nobel lá, muito interessante, porque era um sueco, né? Exatamente. Me diga uma coisa, e o centro de eventos aqui da igreja, que é um cartão de visitas, como é que nasceu isso e quais as outras obras, assim, digamos, de benemerência que a igreja tem, além dessa da música? Eu faço questão que o senhor, como um historiador ilustre e que gosta do que eu também gosto dessa parte, conheça. Porque o nosso patrimônio aqui é o resultado de muito trabalho. Eu sempre digo, é só cheirar na parede, sente cheiro de pastel, cachorro-quente, galeto, churrasco, que é de onde nós tiramos nossos recursos. Como eu lhe disse, nosso sistema é muito antigo. Nós não temos sistema moderno, porque hoje igrejas são grandes empresas e nós ainda não aderimos, e espero que não venhamos a aderir. Então a gente trabalha para ter as pessoas que querem contribuir, contribuem. A contribuição é bíblica, mas ninguém é obrigado a contribuir. Muito menos sob ameaça, como hoje se vê.
Mas graças a Deus nós conseguimos fazer o templo ali. Meu pai fez quando chegou o primeiro embaixo, que hoje é o salão social. Eu construí em cima, já aumentei 5, 6 vezes, graças a Deus, tudo com mutirão, cavando as bases com picareta, que nós não tínhamos nem para as picaretas quando começamos. E graças a Deus chegamos até aqui. O nosso centro de eventos pertenceu à Igreja do Crucificado, a Igreja Anglicana, que no tempo do reverendo Guedes fazia parte da Cidade dos Meninos. Ah, sim. Antes disso tinha sido o Horto Municipal e ele trocou por um lote onde é o Horto hoje e ficou ali com a Cidade dos Meninos. Aliás, o reverendo Guedes é um exemplo também para a nossa cidade, um homem trabalhador, empreendedor, que deixou um legado sem dúvida muito interessante. Fantástico. Ainda hoje falo com pessoas que são já da minha idade e dizem, eu fui menino aqui na Cidade dos Meninos. Então, depois que ele morreu, caiu em desuso e finalmente estava quase depauperado, o prédio e tudo mais ali, era um matagal já praticamente abandonado. E eu estava viajando, eu fui presidente das nossas igrejas do Brasil, por muitos anos, durante 31 anos estive na diretoria, inclusive viajei por todo o Brasil, pedi a Deus para ficar em Bagé, porque para mim era melhor ficar mais no centro do Brasil, porque de vez em quando eu tinha que ir lá no Pará, eu trabalhei entre os índios Caiapó lá como presidente da convenção, até tem nome em Caiapó e sou reconhecido pelos Caiapós, a minha esposa também, tem 2 netos lá, que não são naturalmente geneticamente netos, mas são pela tradição, pelo nosso convívio lá. Então, quando eu estava viajando, me ligou um senhor de uma imobiliária que diz, olha, eu tenho um lugar para o senhor comprar, porque eu sempre pedi a Deus, eu não queria ser pastor, mas já que eu sou e estou feliz, me ajuda a ter para a comunidade o que meu pai sempre quis e nunca pôde. Fez o que pôde, mas não deu. E graças a Deus consegui um tempo, graças a Deus, muito bom, simples, mas muito bom. E o centro de eventos, também nós precisávamos de um lugar mais amplo, que nós temos eventos grandes. E aí esse cidadão me ligou e disse, olha, tem para vender. Eu digo, olha, nós não temos recursos, senhor, e eu estou viajando, estou no Mato Grosso, não perca tempo, venda para que isso, porque eu não vou ter como comprar. Eles, não, mas é para o senhor, porque eu vejo o seu esforço e tal. Aí, finalmente, eu fiquei por lá, nem me lembro quanto tempo depois, voltei e ele me procurou, me levou lá. Quando eu olhei, era uma assombração. O prédio que está lá, o prédio principal, é um prédio histórico, que eu acho que, inclusive, precisa ser muito valorizado. Foi o primeiro matadouro regional. Sim. No tempo do prefeito Cavalcante. Foi reinaugurado o prédio, um prédio bonito, de 1928. E eu procurei, quando eu cheguei lá, o prédio estava em ruínas. Praticamente só faltava agora cair o telhado e virar só escombros. Mas graças a Deus, com a ajuda de Deus, nós trabalhamos com um povo humilde, mas amigo, trabalhador. E acredita, quando nós vamos fazer, eles vão lá, nos ajudam. Um dá um cimento, outro dá uma telha, outro dá uma madeira. E vamos fazendo. E nós conseguimos restaurar o prédio. Até de início, vamos tirar esse telhado, que é aquela telha francesa, difícil de manutenção. Mas eu digo, não, se nós tirar já não é original, ele não era tombado. Mas aí eu digo, não, vamos manter. Conseguimos restaurar, graças a Deus, está com estilo original, só que de um galpão rústico, um matadouro, hoje se o senhor for lá vai ver que a gente trabalhou e melhorou bastante. É o nosso local de auditório para o centro de eventos. Me diga uma coisa, pastor, o senhor estava falando aí, eu não quis lhe interromper antes, não agora nessa última fala, mas anteriormente. E isso é um assunto que muitas pessoas em determinado momento acham delicado, outros acham até uma indelicadeza tocar nesse assunto. O senhor fala a Igreja Evangélica Batista, quer dizer, são evangélicos, né? Eu confesso até a minha falta de conhecimento maior para abordar o assunto. Mas eu imaginava assim que ela seria só Igreja Batista. E quando eu entendo e sei as raízes do Evangelho, né? Mas hoje, exatamente quando entra esta palavra evangélico, há uma certa, um certo olhar, exatamente porque não desgasta muito pelos exemplos que a gente vê, ainda que seja pela televisão, ainda que não seja uma fonte de maior credibilidade, mas eu acho assim que, de certa forma,
não é que tenha depreciado, mas há um problema aí que se estabelece. O que o senhor pode nos dizer a esse respeito para quem, assim como eu, sou inculto nessa matéria de religiões? O senhor tem toda a razão e é uma realidade que não se pode questionar. Nós vivemos dias muito difíceis. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas que, se possível for, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E o que ele mais falou, por exemplo, Mateus 7 também, de 13 em diante, ele fala da necessidade de primar por andar dentro da palavra de Deus. Depois ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E nesse tempo do fim ele previu a multiplicação, e hoje nós temos, infelizmente, com pretexto de cristão, e pior, evangelho, digo pior, porque o nome evangelho jamais deveria ter essa conotação que tem hoje. Eu não me importo, porque eu sei o que representa teologicamente, mais que teologicamente, espiritualmente, eu sei o que representa ser evangélico, é estar dentro do evangelho ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas com essa proliferação de falsos profetas, nós tivemos um aumento vertiginoso de religiões, não sei se deveria ser chamado religiões, porque qualquer um aluga um salão na esquina e monta uma igreja. Talvez você vai dizer: o senhor é contra? Tem aqueles que dizem: é melhor ter um salão de culto do que ter um bar. Eu vou ser bem sincero, devido ao mal que isso faz pelo erro e o engano e pela extorsão e má fé de muitas pessoas, era melhor que não existisse. Fosse um bar mesmo. O que não fosse nada, ao menos que não fosse esse tipo de igreja que hoje colocou em descrédito. Ser o pastor hoje é conotação, e já que o senhor não disse, mas todo mundo sabe, é ladrão, é malandro, aproveita no convívio da igreja. Eu desafio qualquer um que quiser, pode procurar no nome do meu pai, que já morreu, ou no meu nome, vai ali no cartório de registro de imóveis, pega os documentos, inclusive do carro que eu ando, nada é meu, eu não tenho, e não faço questão de ter, até porque eu não vou levar nada. Se eu hoje me aposentado eu estou, mas se eu não puder trabalhar, eu vou para um asilo, eu não tenho casa. Eu disse: não, mas não vai ter os filhos, então eu creio que Deus vai me amparar de alguma maneira. Mas se tiver que ir para o asilo é um lugar para a gente que está idosa, e eu não vejo nenhum problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se alguém falar, e todo mundo fala, né? Às vezes pessoas veem aquele baita patrimônio da igreja: o baixinho de bigode aquele ali fez fortuna. Bom, eu estou feliz porque consegui. Agora, se alguém achar algum bem no meu nome, e se quiser o número da minha conta no Banco Bradesco, eu dou, vai lá e vê, vai ter que provar onde é que está. Porque eu não tenho aspirações como meu pai não tinha, e eu creio que um ministro de Deus que realmente ter um propósito de servir como um sacerdócio, ele não deveria ser ambicioso. O senhor não tem fazendas, não tem aviões, né? Que a gente vê. Graças a Deus. Não tem ovelhas por aí. Inclusive quebrou o programa na televisão, mas as fazendas não quebraram. Não quebraram. É lamentável ter que dizer isso. Só que são homens totalmente despreparados. A grande maioria, claro, tem os mal intencionados, para não dizer uma expressão que usar. Os mal intencionados que até sabem, mas tem muitos deles que, na ignorância, descobriram um filão de dinheiro que pode ser explorado. E aí acabaram virando também mal intencionados, porque estão explorando a boa-fé do povo. E olha, lidar com a boa-fé das pessoas é a coisa mais fácil. E quando uma pessoa está para ir numa igreja, é porque ele está no limite. Não é uma questão tradicional, o senhor é um católico de berço, que até o nome já diz que é um católico polonês. Eu quis trazer para o outro lado, mas não tem jeito. Então, quer dizer, o senhor sabe, o senhor está ali tradicionalmente é um católico. Mas, via de regra, principalmente igreja evangélica, como chamam hoje, as pessoas recorrem quando estão em crise. Não é um problema, aí eles vão lá para a igreja. Fragilidade. Aí é fácil, né? Eu tinha o último troquinho dele prometendo sucesso, bem-estar, carro importado, empresa restaurada, bom emprego e até casamento, promete, aí o cara dá tudo que tem. Cura tudo. Cura tudo. É a igreja saracura, eu costumo dizer. Tá certo. Mas na realidade, Deus tem poder. Nós não questionamos o poder de Deus. Eu sou testemunho de ver Deus fazer grandes milagres, mas eu não faço nada. Ele faz. E outra, nunca cobrou nada de ninguém. Aliás, ele diz assim, de graça recebeste, de graça dai. Aí vai dizer, mas como é que o senhor chega a esse patrimônio?
Porque quando as pessoas veem aonde está o dinheiro deles e eles usufruem, porque ali na igreja é eles que usufruem, eles estão lá, a igreja tem ônibus, porque aqueles irmãos que não têm carro, a gente busca em casa, leva. A igreja tem ambulância, porque quando precisa, a gente faz remoções de graça. Quando a gente vai para o bairro da cidade, vai com a ambulância para, se tem alguém, a gente faz remoção até o hospital, com pessoas especializadas na área que nos ajudam. Claro. Então o povo tem prazer em contribuir. Quando eles vão lá no centro de eventos, nós temos mais de 100 aves lá para adornar, para chamar a atenção das pessoas. Tem muitos gansos sinaleira que chamam, e tem fazão dourado, tem fazão prata, tem pavões, que eu fui ganhando e fui botando lá e arrumando. Fica difícil de manter. Mas as pessoas vão lá, tem gente que leva um saco de milho, a gente não cobra entrada. É um lugar que faz parte do roteiro turístico da cidade, mas a gente não cobra entrada. Agora sofreu bastante dano com a chuva de pedra, estamos restaurando. Mas as pessoas mesmo contribuem. Um leva um saco de ração para as aves, outro leva um saco de ração para os peixes, e vamos indo, até que Deus nos ajudou. Agora, o que o senhor estava dizendo é realmente lamentável. As pessoas têm uma ideia que em grande parte tem razão, de olhar igrejas evangélicas como pequenas igrejas, grandes negócios. Infelizmente, os falsos profetas fizeram isso. Mas eu quero aproveitar para dizer, os homens podem enganar. A gente pode se decepcionar com qualquer profissional e também com sacerdotes e pastores. Mas vou dizer uma coisa de todo o coração, com Deus ninguém vai se decepcionar. Isso é verdade. Não deixe de crer em Deus por causa das igrejas. Não deixe de crer em Deus por causa dos pastores. Creia em Deus, fale com Ele, Ele é um amigo, parceiro, pode falar com Ele, não precisa decorar uma reza, fale como um amigo, leia a sua Bíblia. Nós não estamos tratando, e existe também, além do antissemitismo, uma algeriza contra o que eles chamam de cultura judaico-cristã. Não é cultura judaico-cristã, é Bíblia, palavra de Deus, manual de quem nos criou. Exatamente. E isso não vai decepcionar ninguém. A Bíblia tem segredos que a medicina e a história descobriu depois, mas que estão no contexto da Escritura Sagrada. E que as pessoas, por medo e talvez por má orientação, ou por se afugentarem pelos falsos profetas, deixam de receber os benefícios, porque julgam tudo como um todo. Então eu diria o seguinte, claro que com muito prazer sou batista, mas eu quero dizer, a igreja não vai salvar. Não vai salvar. Porém é importante cuidar em que igreja vai. E conhecer muito bem o pastor, não por essa entrevistinha que eu estou dando aqui, não estou subestimando a entrevista, estou dizendo eu. Sim. Mas aí, quem sou eu para estar aí do arquivo público aí? Pode ser bonita a conversa. Eu acho não. O homem se conhece é na vida particular e com o tempo. É lá no SPC, Serasa, a vida moral dele, enfim, o patrimônio que ele tem, a conta bancária dele, tem que ser uma coisa transparente. Nós somos homens públicos. Com certeza. Não politicamente, mas de alguma maneira estamos cuidando do povo. E o povo precisa saber, para que tenha confiança. Agora, nessa igreja, muitas vezes, surge ali, tudo está no nome do pastor. Aquela oferta é uma coisa assim quase que extorquida. A igreja ensina a contribuição e precisamos manter. Mas tem que ser espontânea, não com ameaça de doença, ameaça de quebrar a empresa. Não, isso aí é terrível. Não tem o carnezinho, né? Não tem... Mas eu vou lhe pedir licença para... nós temos aqui nos acompanhando o William Lacerda, que é funcionário aqui do arquivo, é historiador, né? E divide comigo esse projeto aqui dos diálogos históricos. Então eu vou lhe pedir licença para que ele também faça algumas colocações para o senhor, para saciar também as dúvidas deles a respeito. Dando continuidade, eu gostaria de dizer que eu estou honrado de poder me entrevistar pelo menos uma parte e eu achei muito interessante tudo que o senhor falou e tudo que o senhor, além do que fez, do que desenvolveu, essa parte eu achei muito interessante que o senhor disse que deu continuidade ao trabalho do seu pai. Isso eu acho muito válido hoje em dia e eu acho que hoje a nossa sociedade não tem muito isso, né? A continuidade do serviço, da honra, do caráter do seu pai, da sua mãe, né? Mas eu queria saber mais do senhor o seguinte, para quem vai nos assistir.
Como o senhor vê a nossa sociedade bagiense com relação à religião? Como é que o senhor acha? Eu, particularmente, vejo um certo distanciamento, não sei se talvez seja a mesma visão sua, com relação a todas as religiões, mas eu não sei se... Aí entra o que o senhor disse, são várias igrejas, né? Mas eu não sei se na fé, da religião, da verdadeira religião, essa que o senhor defende, o que o senhor acha desse distanciamento, se há esse distanciamento e as causas? William, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz por te conhecer e estou, assim, muito feliz mesmo, porque eu vejo um jovem historiador. A história não pode se apagar. Sim. E se ficar só nós, os mais idosos, contando história, porque diz que velho só serve para contar história. Mas eu vejo que jovens também primam por conhecimento e isso é fundamental. Sim. Já visitei tanto museu pelo mundo afora. Eu vejo que tem gente assim, detesto o museu, aquele cheiro de coisa antiga. Mas é o fundamento da história. E tu disse uma coisa muito importante, como é bom ter uma sequência. A nossa sociedade está sentindo, e será muito grave no futuro, essa lacuna por falta de sequência. Felizmente tem jovens, como Sim. tu e outros jovens, que estão acompanhando. Mas é muito perigoso porque vai ficar uma lacuna. Os nossos jovens, por não quererem seguir, estão se extraviando, muitos se perdendo em descaminhos, que não é o caso de falar agora, mas que estão destruindo a vida deles. Mas eu tenho certeza que com jovens historiadores vamos manter e restaurar os valores históricos. Agora, falando em igreja, eu quero que tu também te sinta bem à vontade, porque eu sei que jovem tem mais coragem de perguntar. Nós, os mais velhos, mantemos um pouquinho mais o decoro. O decoro. Mas fica bem, qualquer pergunta que tu quiser fazer, eu quero responder com humildade, mas com sinceridade. A questão da igreja, o mês passado eu estava na Europa estudando sobre a reforma britânica, que foi protagonizada, ou foi por interesse, começado por Henrique VIII, mas eu estava vendo um fenômeno muito lamentável, que na Europa os grandes, magníficos templos, então aqueles de arquitetura gótica, que é uma coisa belíssimo, impressionantemente bela, talvez a velhice me pegou e eu estou apaixonado por essas coisas, vamos ver, tu também gosta. Não, sim. Então, aqueles templos magníficos, como em Londres, como em Amsterdã, como em Edimburgo, na Escócia, enfim, em vários lugares na Alemanha, são hoje templos que não são mais de culto. São museus, casas de cultura, bares, e muitos viraram mesquitas. O cristianismo na Europa, que foi quem nos trouxe o Evangelho, está precisando que nós oremos muito por eles e mandemos missionários para reavivar a fé. Não sabia disso. É terrível, muito sério e é uma coisa preocupante. E eu vejo, como pastor e teólogo e tendo estudado algumas vezes nesses países onde o Evangelho foi protagonista de trazer-nos a mensagem de hoje, como, por exemplo, a Suécia, que mandou missionários para vários continentes, inclusive para Bagé e para o Brasil, hoje é um país que a grande maioria, um grande número, é ateu, materialista, e os muçulmanos estão tomando conta também. Cada um tem sua religião, mas eu acho que o cristianismo precisa se reavivar. Então eu vejo com temor, e eu não vou estar aí para ver, se Deus quiser, eu espero, mas o Brasil caminha a passos largos para o materialismo. E finalmente as igrejas, se tu entrar nas igrejas, a maioria das igrejas são só pessoas idosas, dificilmente jovens nas igrejas, e eu fico preocupado, porque quando eu liderei a nossa convenção no Brasil, o que mais me preocupava era ver uma igreja que só tinha idosos. Porque o que acontece? Eles logo vão voltar para casa e os outros não vão dar sequência. Nós temos na nossa igreja um trabalho com crianças de berço, a pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, e temos para os idosos também, que senão eu estava fora. Né? Mas, graças a Deus, eu procuro com muito esmero me dedicar ao máximo
e graças a Deus tem uma equipe extraordinária que me acompanha no trabalho e nós estamos trabalhando muito com as crianças, com os jovens, até pela preocupação do sistema que está tomando conta do Brasil e do mundo, que está destruindo a inocência, a pureza e a razão de viver. Nós vemos nossos jovens estão perdendo o sentido da vida. Exatamente. Se tiram a vida, às vezes, bem cedo, porque não tem razão para viver. É uma crise existencial, por falta de valores, por falta de conhecimento, inclusive cultural, mas que lhes dê parâmetros de conduta para saber como se conduzir. Quando não tem isso, acaba o grande índice de suicídio, que inclusive tivemos o amarelo para lembrar, né, no mês de setembro, lembra a questão de homicídio. Então eu vejo com preocupação a Igreja do Brasil, graças a Deus, estou feliz que Deus tem nos ajudado a manter uma igreja desde as crianças de berço até os anciãos, mas não é fácil. Claro. Nós temos que ter uma programação muito intensa, muito ativa para alcançá-los todos. Claro. Não, eu acho importante esses projetos que trazem os jovens, porque a maioria, a tendência já é do abandono, né? do caminho inverso. Né? Então esse resgate talvez seja uma forma de tentar manter o... Pois é. E sabe, William, já que estamos falando nisso, nós investimos não só nos filhos daqueles que são da igreja. Sim. Nós trabalhamos muito com os jovens de fora, porque a gente vê nessas áreas de vulnerabilidade social a destruição daquelas vidas jovens. Os projetos Então nós temos assim vários projetos, como por exemplo, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que é tradicional, falei que em 1938 já tinha e tem um aluno ainda vivo para contar. E nós mantemos a Escola Bíblica Dominical, não precisa dizer, domingo, de manhã, mas nós vamos com os ônibus, temos 3 ônibus, 2 micro-ônibus, um ônibus grande. A gente busca nos bairros de vulnerabilidade, aqueles mais carentes, todos que quiserem vir. Então se pega meninos, meninas, crianças, e até eu vou aproveitar para dizer que a igreja não terceiriza o trabalho. Ninguém que aparecer na sua casa de carro dizendo, vim buscar o seu filho para a escola, não autorize. Os nossos meninos e meninas são buscados em ônibus da igreja, com motorista que faz serviço voluntário, com orientadores, aqueles que vão estar junto para protegê-las, porque precisam muito de cuidado. Então, a gente busca, traz, quando eles chegam, já tem uma equipe, tudo voluntário na igreja. Eles chegam cedo, preparam na cozinha da igreja um banquete, tem tudo de bom. E quando eles chegam, mas vem criança, vem jovem, vem adulto. Sim. Tem muita gente que, inclusive, param ali no albergue municipal e domingo de manhã vão tudo para lá comer no nosso banquete. Sim. E aí a gente serve de 40, às vezes até 70, 100 refeições, e eles comem bem, comem a se fartar. Depois que se fartam, ainda a gente pega o que sobrou, embala e dá para eles levar para casa. Sim. E depois a gente reparte nas salas, tem cerca de 12 salas de aula, com toda uma programação muito bem elaborada. Nós temos quase 50 professores que preparam, especializados nessa área de ensino, para transmitir desde as criancinhas que têm a brinquedoteca deles, até os jovens e adultos. Sim. Então a gente faz esse trabalho todos os domingos. Muitos deles chegam marginalizados, revoltados, destruindo tudo, mas ao longo desses anos nós temos visto muitos restaurados, famílias bem estruturadas, profissionais hoje realizados, grandes empresários, pessoas com formação que outrora se perderiam na droga, prostituição, violência, mas que Deus restaura e resgata através da igreja quando se propõe. Nós temos outro projeto que é na nossa escola de música, é um carro-chefe da igreja. Nós temos mais de 500 músicos hoje já que aprenderam a tocar. Na banda do Exército, um grande número são formados ali na nossa escola, depois faz concurso naturalmente e ingressa. E então nós temos, como eu falei antes, mais de 200 vagas de bolsas que é ensino gratuito, de alto nível. São instrumentos de música clássica. Professores, a maioria voluntários, que se dedicam dando tudo de si para ensiná-los. Então, a gente faz esse trabalho buscando também nessa área de vulnerabilidade social, trazendo para ali, dando não só o ensino da música, como eu disse, tem uma psicóloga que acompanha, porque tem muitos casos críticos que precisam de um sério acompanhamento, além da capelania, que nós pastores fazemos de assistência, e também acabamos dando assistência às famílias e alcançando eles. Não, eu quando fiz estágio no ensino fundamental também,
eu presenciei que, independe do local, fiz estágio numa escola que era um lugar de maior vulnerabilidade, e o que mais me emocionou e me deixou focado no futuro é que os jovens que visivelmente tendem aquele pensamento, ou até as drogas, ou até aquele caminho, e que simplesmente sentavam ali e prestavam atenção na aula, querendo aprender, querendo. Então esses projetos são maravilhosos para isso, para despertar na pessoa que por um gatilho, por um pensamento ruim, penderia para um lado, pender para um lado melhor, né? Para um lado bom, para um lado... O senhor comentou que tem 1000 membros, né? Que são mais ativos. Sim, cerca de 1000 membros. A igreja tem projetos para tentar aumentar esse número, ou o senhor acha que esse número é o ideal de pessoas que se comprometem com o bem? Eu espero que todos os habitantes de Bagé se tornem batistas. Como um pastor batista de berço é natural. Mas também não adianta só dizer que tem uma religião tradicional. Sim. Eu espero que as pessoas realmente tenham uma experiência com Deus e sejam transformadas. Sim. Eu espero também que Deus nos ajude a ter templo maior ainda, porque o nosso já está pequeno. Ele tem uma nave de templo que dá para mais de 1000 pessoas, mas fica apertado, porque quando vão os visitantes faltam lugares. Olha aí. Mas lá no centro de eventos a gente tem um espaço mais amplo, principalmente ao ar livre, onde nós temos o concerto para a Semi-Natal, que é frequentado por 3, 4, 5 mil pessoas. Belíssimo. E tem o outro sistema que nós criamos na pandemia, que é o Seguindo a Luz do Natal, que é todo um caminho percorrido com todo o cenário bíblico natalino. Então a gente espera que muitos se convertam. Nós temos um outro projeto que chama-se a Ação Conjunta de Assistência Social e Evangelização. Aí une todos os departamentos da igreja, são mais de 20 departamentos, departamento jurídico, departamento de culinária, departamento de assistência social, enfim. Nós juntamos todos os departamentos num sábado do mês. Sexta-feira eu vou com algumas pessoas da equipe, escolhemos uma área num bairro de vulnerabilidade. Geralmente tem aqueles terrenos baldios, onde deveria ser uma praça, talvez, não sei se um dia serão. Sim. E a gente vai lá, limpa, prepara, e aí sábado de manhã bota um carro de som avisando que a Igreja Batista vai estar lá para distribuir roupas, calçados, enfim. E aí esse sábado a gente planeja tudo. A primeira hora da tarde já nós vamos para lá com um caminhão carregado com cadeiras, gazebos e tal, e montamos naquele lugar um lugar para assistência. Vai a orquestra, porque a igreja tem uma orquestra filarmônica, que é referência cultural no estado, e eu levo essa, que é a melhor, faço questão que eles vão, porque o povo lá precisa ouvir uma boa música, porque hoje a música de qualidade é rara. Né? É verdade. Não porque a gente seja melhor, mas porque infelizmente proliferou essa música rasa e às vezes bem desagradável. Então a gente leva a orquestra, leva coral, a gente vai à assistência social, leva milhares de calçados e roupas que a gente arrecada e arruma, conserta, lava, passa, leva lá para distribuir de graça para quantos quiserem levar. Nós vamos com a ambulância da igreja, a igreja tem uma ambulância, o pessoal de saúde, vamos lá, instalamos a ambulância, um gazebo para assistência de saúde, se precisar de remoção já tem ambulância, se faz a avaliação dos sinais vitais, enfim, se dá orientação. Os advogados da igreja vão do departamento jurídico, montamos um gazebo, uma mesinha, eles dão assistência jurídica gratuita. Não assistência, eles dão orientação jurídica gratuita, que é ali, para nós, coisa que é simples, para o pessoal às vezes não tem o mínimo de orientação, eles dão gratuitamente ali. Nós temos um outro projeto, que é os Guerreiros de Cristo, que é como escoteiros. Eles têm até um quartelzinho lá no nosso centro de eventos, uma fortaleza. E ali eles treinam, os bombeiros ensinam eles a combater incêndio, vai Senac, dá outros tipos de curso, vai a SAMU, ensina a primeiros socorros, a música, eles também já têm a banda deles lá, a fanfarra deles, e eles fazem curso lá e eles usam, inclusive, uniforme, sabe, toda a disciplina militar, e eles vão junto nessa ocasião, desfilam por toda a vila, levando ali uma mensagem de esperança, convidando para ir lá. Então nós fazemos isso mensalmente nos bairros, tem outras tantas atividades sociais que a gente faz nesse dia, alcançando essas pessoas. Eu fico feliz porque a minha única aspiração nessa vida é ver as pessoas felizes e principalmente salvas pelo poder do Evangelho. Exatamente. Tenho visto muito. E outra,
me sinto também muito tranquilo, porque aqueles que as pessoas veem como assaltante, criminoso, viciado, são vidas tão preciosas. E Exatamente. como é bom ver Deus resgatar. Muitos deles não foi opção seguir esse caminho, foi a única alternativa. Exatamente, é. Eu não diria que são vítimas da sociedade, porque isso não resolve. Não Nós temos que mostrar o caminho que tem para restaurar. Sim. Mas não nos acomodar e dizer, coitado, é vítima, deixa eu morrer nessa miséria. Não, Deus tem uma proposta melhor. E eles saem dali, é tão bom. E olha, eu entro em qualquer bairro aí, qualquer hora do dia ou da noite, se eles me assaltar, vão me devolver o que levaram, porque quando eles me conhecerem, sabem que somos amigos. Às vezes, quando de manhã eles estão ali na refeição, tem crianças 100%, mas tem outros que têm os seus descaminhos bem sérios, né? Tem pessoas ali de situação muito grave, para não entrar em detalhes. Mas até meu celular, às vezes, eles pedem emprestado. Começou que um dia um olhou e disse assim, esse celular, eu digo, meu amigo, nem sei quanto custa, só sei que... mas isso aí, eu digo, tu quer olhar? Ele ficou me olhando, meio assustado, porque acostumado a pegar o celular dos outros na rua e disparar e levar, né? E ele ficou me olhando, eu digo, não, pode olhar. Aí ele pegou assim, meio olhou para os outros, eu digo, bom, você vai meu celular agora? Eu digo, mas tudo bem, se for não tem problema, bens materiais. Claro. Aí ele deu uma olhada assim, eu digo, tu não quer tirar umas fotos com ele? Ele disse, mas tá, o senhor desbloqueia? Claro, desbloqueei, dei para ele. Eu digo, bom, agora já foi. Virei as costas, fui lá atender, tinha uns 70 lá dentro da sala. Eu fui lá para o fundo atender os outros, digo, bom, agora se for já vai, paciência. Não. Mas aí, fiquei um bom tempo por lá e ele tirava foto, tem espelhos, ele tirava foto do espelho. Aí depois voltei lá, e aí? Tá aqui. Eu digo, não, pode ficar aqui, tirar mais umas. Tirou, depois eu voltei, ele me entregou, tranquilamente, não disparou com o celular. Talvez isso tenha sido o que leva ele para um bom caminho. Claro. Porque a confiança, e depois ainda fiquei nele. Depois eu digo assim, mas tu não vai ficar com essas fotos, mas como é que eu vou ficar? O senhor manda para mim, eu digo, me dá o número do teu telefone. Aí ele me deu, e aí eu fiquei com o contato dele. Eu mando as fotos, de vez em quando aconselho, convido para vir de novo. Olha aí. Então isso é muito bom, é muito bom. E a gente descobre, nessas pessoas que às vezes nos parece uma ameaça, descobre um coração igual ao nosso e às vezes até melhor. Claro que é, às vezes melhor mesmo. Não, o senhor demonstrou confiança e aí ele acabou conquistando ele. Só que deixei mal acostumado, de vez em quando eles querem. Às vezes nós vamos no bairro lá fazer ação social e me diz assim, e o telefone? Eu digo, por quê, rapaz? Mas me devolve o seguinte que eu estou trabalhando. Claro. O senhor é uma pessoa que viajou muito, conhece muitos países. Eu queria uma opinião sua de sociedade onde é mais, como é que eu posso dizer, mais próxima a Deus. Qual sociedade o senhor acha? A nossa brasileira, a europeia? O Brasil ainda é muito mais voltado para o cristianismo, principalmente. Como ele disse, a Europa está num grande esfriamento e eu estive no escritório central das Igrejas Batistas na Suécia e até o diretor lá disse assim, orem a Deus para que o povo volte a reconhecer em Cristo o Filho de Deus, o nosso Salvador. E aqui no Brasil, apesar de proliferar-se os falsos profetas, essas religiões e igrejas que, infelizmente, vêm denegrir o nome das igrejas, mas ainda o povo está acreditando. Eu tenho medo porque, por causa disso, muita gente não chega em igreja. Não vai ir, vão tirar dinheiro. O senhor acha que essas igrejas, elas tendem a aumentar ou a diminuir? Vão aumentar muito. Vão aumentar muito. Só que vão aumentar até um limite quando o povo todo não vai acreditar mais. E aí vai prejudicar todos. Só que daí eles não vão em nenhuma. Eles passam a régua por baixo. Isso é tudo ladrão, isso é tudo mal intencionado. A régua passa por baixo. Aí igrejas tradicionais, históricas, que não é só nós, tem várias, e eu não vou citar nomes aqui, acabam esvaziando porque as pessoas ficam com medo e com razão. Olha, eu vou lhe dizer, a gente ouve cada história que às vezes dá vontade de chamar a polícia, porque é o que merecia. Mas como nós estamos num Brasil laico, eu não sei para que serve essa laicidade, chamar-se laico, porque, infelizmente, com isso, se coíbe por um lado que é bom e às vezes se abre as portas para tanta coisa que não presta. Pois é. Mas eu creio que ainda gozamos do privilégio de ser um país que ainda conhece a alegria de andar com Deus. E talvez por isso conhecido, por onde a gente passa, todo mundo fala, o brasileiro é muito alegre, muito expansivo. E esperança, né? Sempre esperança, porque senão eu vi países riquíssimos, cidades como Londres, que o meu amigo Cláudio conhece,
Bem, eu não posso dizer que eu conheço, eu fui em mais de 20 países, mas eu fui estudar, então a gente anda muito. Essa última viagem de setembro foi entre avião, ônibus e navio também, atravessamos o Canal da Mancha, para sair no Porto de Calais, na França, e depois entrar lá na Inglaterra, mas a gente fez 12 mil, quase 13 mil quilômetros só para ir. Claro. E eu não contei de Bagé a São Paulo. Mas a gente anda muito assim, porque isso aí foi que a gente andou embarcado, porque a gente anda muito a pé. Para quem conhece a Europa, a gente não pode andar de carro, tem que andar a pé, e principalmente quem vai estudar, né? Tem que andar muito a pé. Eu até nem sabia que com a minha idade ainda caminhava tanto. Me convenci que eu ainda tenho condições de caminhar. Mas a gente vê que eles têm muitas coisas materiais, e claro, são muito mais adiantados que nós num aspecto, porque eles já viveram muito antes de nós. Sim. Mas a gente vê um vazio existencial tão grande, uma ânsia que não consegue ser saciada com todos os bens que possui, com toda a beleza e suntuosidade de onde vivem. Eles vivem uma busca que já dizia Santo Agostinho, um teólogo católico, mas de profundo conhecimento da palavra de Deus. Ele diz assim: o homem saiu de Deus e não vai encontrar descanso enquanto não voltar para Ele. Sim. Nós temos uma partícula de Deus. Tu sabe, tanto nós como mais experientes sabemos, nós precisamos de Deus. As pessoas têm uma necessidade inata. É verdade que alguns buscam em lugares errados. Sim. E são, quem sabe, até explorados por isso. Mas não desista. Deus é importante, faz falta, e não vamos ter sossego. Não importa a Europa com toda a sua grandiosidade, como Londres, a cidade mais visitada do mundo. Não me lembro se 70 milhões de turistas por ano, acho que é. Eu ouvi falar uma coisa lá, era tanta informação que eu não me lembro. Só ali em Londres falam mais de 300 idiomas. 330 idiomas nos disseram. É uma coisa magnífica. E depois a arquitetura, é tudo muito lindo. Aqueles palácios, aquelas coisas assim, que são deslumbrantes, parece coisa de história que a gente ouve lá. Mas é magnífico. Mas um vazio existencial de tão grande expressão que a gente fica pensando como eles precisam retornar de onde eles nunca deveriam ter saído, que é a fonte que está na fé em Deus, o nosso Criador. Claro, tá certo. Bom, para encerrarmos, então, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para quem nos assiste, uma mensagem final? Eu, com muito prazer, quero agradecer mais uma vez ao meu ilustre amigo Cláudio e ao nosso jovem historiador. Estou voltando entusiasmado. Eu pensei que a história ia se encerrar, mas vai continuar, nós vimos, vai continuar, e como esse tem muitos outros, nós vamos descobrir esses talentos para que siga. E o povo que não sabe a sua história e não conhece suas origens, é um povo que vai acabar. Sim. E é o que nós estamos vendo numa geração que está perdendo os referenciais e estão mergulhando no vício, na violência, na droga, e não dão valor para a vida. Um tênis vale mais do que uma vida. Sim, exatamente. Então, precisamos de jovens como o senhor e outros que se despertem para a realidade e abram novos horizontes. Isso é o nosso lado humano. Mas eu, como um pastor e cuido, apacento, eu tenho muitas ovelhas. Eu hoje, como atendi o Brasil todo, eu recebo de tantos lugares telefonemas, mensagens de pessoas que eu nem sei mais quem é, mas que sempre estão ocorrendo, que me conheceram por mais de 30 anos andando pelo Brasil. Sim. E até do exterior. Interessante que eu estava em Edimburgo, lá na Escócia, e me ligou um amigo que é da Suíça, estava aqui visitando o centro de eventos. Aí o rapaz estava orientando ele lá, me ligou e disse: estou com o senhor aqui da Suíça. Eu digo: vamos fazer uma ligação com imagem, vamos fazer aí, porque eu quero ver ele. Eu digo: o dia que o senhor está? Ele diz: estou aqui no centro de eventos, em Bagé. Eu digo: eu estou aqui em Edimburgo, na Suíça. Então a gente acaba conhecendo muitas pessoas e a gente vê que todos nós precisamos de Deus. E a mensagem final que eu quero dizer é o seguinte: os homens dizem que amam hoje, traem amanhã. Os amigos nem sempre nos acompanham, principalmente aqueles que só são amigos por interesse. E eu quero dizer uma coisa: as religiões, conhecendo a história, a gente fica cada vez mais impressionado, pensando como é que Deus ainda perde tempo com um homem. Mas aí a gente entende que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos podem crer, ter salvação em Deus e em Cristo,
Essa é a razão da nossa vida. Ninguém é eterno aqui nessa terra, mas nós temos uma partícula de Deus que não vai encontrar descanso enquanto não voltar para Ele. Você pode se decepcionar com tudo e pode ver que tudo acaba, as grandes empresas ou vêm à falência ou se extinguem com o tempo, mas Deus é mais do que os amigos que falham, é mais do que aqueles que fazem juras de amor e traem, porque Deus não falha. Deus é perfeito, Ele ama sempre. Quando mataram Jesus, eu quero lembrar você, Ele estava na cruz e do alto da tortura crucial em que estava, Ele olhou os seus algozes e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O amor de Deus é eterno, perdoa a todos e tem uma proposta feliz para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela entrevista. Foi um Meu grande nobre prazer. amigo, pô, nós temos